Olá, muito bem, bem-vindos à aula de História com a professora Carla Santana. E para essa aula você vai precisar do seu livro didático de História nas páginas 40 e 41, dando continuidade à questão dos muitos povos, muitos tipos de famílias. E também veremos hoje a questão da família no tempo. Olha só, nesse tema é possível a gente perceber que em variados lugares, espaços, tempos, se identifica os motivos que as pessoas costumam se aproximar, se reunir, fazer grupos. Também a gente pode mostrar a prática dos papéis que as pessoas desempenhavam ao longo do tempo nos seus grupos, as funções que cada um desempenhava. E também a gente perceber que nós, no nosso tempo, estamos fazendo história, assim como nós temos a condição de saber o que aconteceu no passado, através dos estudos dos historiadores, a gente percebe que em outras épocas havia culturas e costumes diferentes que foram mudando até chegar à nossa época. E depois de nós? O que será que nós vamos deixar também de história? Os nossos costumes, será que vão ser os mesmos lá no futuro? Então, nessas aulas a gente pode começar a perceber como somos, como fomos e como seremos. Vocês podem também perceber que tanto documentos como objetos também demonstram passagem do tempo. Nós observamos, por exemplo, alguns documentos. Vocês viram até a certidão de nascimento de vocês? Nós vimos algumas fotografias, objetos antigos e vimos as diferenças para os de hoje. Também a gente pode reconhecer essa passagem de tempo investigando a própria família. Nós lemos até algumas histórias, uns livros gostosos que a gente tinha a criança perguntando para os avós qual era a origem da família, como era no tempo deles. Você teve curiosidade de saber como que é a história da sua família, os seus antepassados, como era o costume deles, o que eles faziam, as profissões, a escola? Perguntaram? Isso é muito interessante saber o que era naquele tempo e o que é hoje. E nós estamos tendo oportunidade também nas aulas de história, mas vale a pena falar com a família também. E, por fim, nós vamos, através de todas essas observações e histórias, nós vamos percebendo a passagem do tempo, que é diferente também em cada cultura. Você pega aqui, ó, página 40, muitos povos, muitos tipos de família. Então, olha, em épocas diferentes, eles têm a maneira de se organizar de forma diferenciada. E aqui a gente está sabendo sobre as famílias de dois povos indígenas, Caigangue e Tapaiuna. Olha que interessante. Você conhece a cultura, a rotina, as histórias indígenas? Então, como é que eles se organizam? Em uma casa caigangue, núcleo familiar é formado por uma mãe velha, que seria uma espécie de matriarca, e uma rede de mulheres filhas, noras, netas, que são as agregadas. Qual é a função delas? Elas cuidam, se apoiam. Esse apoio ir até a roça, cozinhar, cuidar das crianças, amamentar, produzir os artesanatos. E Tapaiuna, eles usam a mesma palavra para dizer pai e tio, como se fossem pais da criança igualmente. Então, olha só, a forma de organização de uma tribo e de outra é um pouco diferente da nossa realidade? Pode ser. Então, o que você vai fazer de atividade? Você vai, a partir desse texto que está aqui, você vai observar quais são os costumes dessas tribos e vai fazer uma comparação. Esses costumes são parecidos com os seus? É muito importante que você seja bastante observador. Até porque, como existem várias culturas, várias formas de grupos, é interessante saber como são os outros grupos.
A família no templo, lá na página 41. Para os romanos que viveram há cerca de 2000 anos, a palavra família significava um grupo que era formado por um homem, que é o chefe da família, e por todas as pessoas que dependiam dele. Mas olha que interessante, para os romanos, família não é aquilo exatamente que a gente entende hoje. Para eles, família era tudo que estava relacionado à vida das pessoas mais próximas. Isso quer dizer que não era somente por laço afetivo, por gostar das pessoas, amar as pessoas. Os animais poderiam fazer parte da família, objetos, posses, ou seja, aquilo que era importante era considerado da família nesse período. Hoje existem muitos tipos de família, não é apenas o parentesco que une as pessoas de uma família, porque antes era pai, mãe, filhos, essa era a família, depois vinham os parentes. Agora não. Hoje, tudo aquilo que aproxima as pessoas pode ser motivo de se constituir uma família, né? Nós vimos algumas histórias também, inclusive essa semana, percebendo a diferença entre as famílias nossas e a dos colegas, né? A família que tem o pai e a mãe, a família que tem dois pais ou tem duas mães, ou a família que a criança é cuidada pelos avós, né? Ou que moram outros membros da família junto, ou seja, aquelas pessoas que estão ali cercadas, próximas, unidas por algum objetivo ou por laços, é família. E nós temos uma diversidade enorme de famílias que, através dos textos que nós fomos lendo, nós percebemos que as famílias são muito variadas. Tem gente de todo tipo, isso é na casa de todo mundo. A minha casa não é igual do vizinho, que não é igual do meu colega, que não é igual do meu parente, e tá tudo certo. Pinte de laranja os quadrinhos das afirmações que estão de acordo com o texto. Então você vai ter que ler esse texto, perceber aquilo que foi dito no texto. Por exemplo, afeto e carinho também unem pessoas de uma família? Acabamos de falar sobre isso. Claro que sim. As famílias se organizam de diferentes modos. Isso foi dito? Sim, as famílias se organizam de diferentes modos. A forma de organização das famílias sempre foi a mesma? Não, nem sempre foi a mesma. Durante todo o tempo, a concepção de família, o jeito que as pessoas acreditam que seja uma família, foi mudando muito ao longo do tempo. E hoje, faz parte dos nossos estudos perceber que essas realidades são bem diferentes, bem próximas a nós e futuramente também podem continuar sendo diferentes. E tá tudo certo. Eu vou ficando por aqui nessa aula de história. Fizemos a página 40 e 41. Você vai responder as atividades, vai tirar a fotografia e colocar lá na plataforma para a professora corrigir, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.